Fala, galerinha do nono ano, tudo bem? A gente vai falar na nossa feira de ciências sobre pilhas. E primeiramente a gente precisa saber o que é uma pilha. Pilha é todo dispositivo, seja essa pilha que a gente conhece de casa, bateria de relógio, bateria do celular, é todo dispositivo que uma transformação química, ou seja, está havendo uma reação química que vai produzir corrente elétrica, tudo bem? Então, o que acontece? A pilha, você tem uma reação, essa reação produz corrente e essa corrente elétrica é usada para alimentar um LEDzinho, como a gente fez, um motorzinho, como a gente também fez, certo? E aí é o seguinte, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que os elementos químicos que a gente usa, como por exemplo o alumínio, lembra? A gente usa 2 copos, num copo a gente coloca uma folha de alumínio e no outro copo a gente coloca um fio de cobre, lembra disso? E aí é o seguinte, esses materiais eles são compostos por átomos, lembra que a gente já estudou isso também? E é o seguinte, os átomos possuem partículas subatômicas, ou seja, partículas que ficam dentro do átomo, que são menores do que ele. Chapa, uma delas se chama elétron. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca em metal em contato com outro metal, não é assim que a gente faz, porque a gente liga um no outro, certo? Quando a gente coloca um metal em contato com outro metal nas condições que a gente apresentou, colocando água sanitária, enfim, o que acontece é que um tende a perder elétron para outro. Ou seja, um tende a ceder, sabe, essas partículas que eu acabei de falar, que estão dentro do átomo. Então, um cede elétron para o outro. E esse fluxo de elétrons a gente vai usar para alimentar a lâmpadazinha, como eu já falei agora anteriormente, certo? Então, basicamente o que acontece é o seguinte, a gente põe um metal em contato com outro metal. Esse metal, que no caso é o alumínio, vai ter tendência de perder elétrons para um outro metal, que é o cobre, e sempre quem perde elétrons vai corroer. Você pode perceber que à medida que o tempo vai passando, aquele papel alumínio ele vai corroendo, certo? Porque ele está perdendo elétron. Toda vez que o material perde elétron, ele sofre o que a gente chama de corrosão, certo? Então, o que acaba acontecendo? O papel alumínio ele vai cacarecando, ou seja, ele vai corroendo porque está perdendo elétrons para o outro metal que está na outra ponta, que é o cobre, certo? E quando isso acontece, o cobre recebendo elétron e o alumínio perdendo elétron, a gente gera outras partículas chamadas íons. E para facilitar o fluxo dos íons que são formados nesse processo, a gente coloca água sanitária ali. Se não colocar água sanitária, você não tem fluxo de íons, consequentemente a pilha não vai funcionar, certo? Então, o que a gente precisa estudar e que eu vou perguntar a vocês é exatamente isso, beleza? Então, a gente se vê na segunda e a gente se vê na quarta. Um grande vídeo.